Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus quer falar com você. Deus tem uma mensagem para a tua vida nesse momento. Ele sabe que você está vivendo aí. Ele sabe que você passou, que você vai enfrentar por esses dias. Ele me traz aqui para trazer uma palavra como uma semente para o teu coração. Amém? Se você pode, ouça. Não rejeite. Não despreze. A palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, que é viva e eficaz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Louvado seja Deus. E hoje o Senhor fala conosco no livro de Jó, capítulo 42, no versículo de número 10 ao versículo de número 17. Jó, capítulo 42. Essa é a palavra para a tua vida nesse momento. Deus trazendo à memória o que Ele fez na vida de Jó. Passou por dificuldades, mas como Ele mesmo diz em sua palavra, é melhor o final das coisas do que o começo delas. Amém? Jó capítulo 42, a palavra do Senhor diz no versículo 10 adiante: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. Sheila, bom dia, paz do Senhor. Márcia Ferreira, Eliane, bom dia. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí nessa caminhada, recebendo alimento diário, porque nós precisamos nos alimentar todos os dias. E Deus sabe, né? Ele, como sabedor de todas as coisas, como um Deus onisciente, Ele sabe que nós precisamos a cada dia, a cada momento. E Ele vem a nós com essa palavra, nos trazendo à memória a história de Jó. Jó, um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem mais rico do Oriente. Um homem próspero em todas as áreas da sua vida. Jó, ele tinha muitos filhos. Jó tinha
muitos animais, servos, tinha esposa, tinha saúde, mas um certo momento assim como os anjos se apresentavam diante de Deus, Satanás se apresentou. Satanás se apresentou diante de Deus e Deus disse para Satanás: da onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse para ele: tens observado, você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, temente a mim. E ele se desvia, ele se afasta, ele foge do mal. Aí Satanás, ele diz: também o Senhor abençoa ele. O Senhor prospera ele, o Senhor abre as portas para ele. Ele tem saúde, tem tudo. Por isso que ele é assim bonzinho. Age com bondade, faz as coisas tudo certinho. Agora toca nele, toca nas áreas da vida dele, se ele não blasfema contra ti. E aí Deus disse para Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Ou seja, Deus permitiu, falou: ó, pode mexer nas áreas da vida dele. Você está achando que é porque eu abençoo as obras das mãos dele? Então eu permito você tocar na área familiar, na área financeira, na área da saúde. Eu permito você tocar. Somente não estenda a tua mão contra a vida dele. Satanás, ele age. Um dia, seus filhos e suas filhas comiam, bebiam na casa do seu irmão primogênito. Eram 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Enquanto os irmãos estavam reunidos na casa do irmão mais velho ali, festejando, né, comendo, todos os filhos, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outra notícia. Já foram 2 notícias ruins, agora a terceira, dizendo: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E aí mais uma notícia. Enquanto esse ainda estava falando, foi uma coisa atrás da outra, sabe? Uma notícia atrás da outra. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Aí Jó não aguentou. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou.
adorou a Deus. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus em meio às perdas. Jó adorou a Deus em meio às dificuldades. Jó adorou a Deus em meio ao luto. E para não bastar isso, quando Satanás vai se apresentar perante o Senhor, ali os anjos, né? Satanás também se apresenta perante Deus, e Deus diz para Satanás: de onde você vem? Mais uma vez, como aquela vez. E ele responde: rodear a terra e passear por ela. E Deus diz mais uma vez: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E que ainda retém, depois de tudo isso que você fez, que eu permiti você fazer, Satanás, depois de tudo isso, ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Satanás, como sempre, acusador, como sempre, enganador, mentiroso. Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará, tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e virá, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Deus permite. Além de tudo isso, que ele perdeu tudo. Ali morreram os servos, morreram todos os animais, todos os seus filhos. E Jó adorou a Deus, dizendo: eu não trouxe nada, nu saí do ventre da minha mãe, eu não trouxe nada e não vou levar nada, e nu tornarei para lá, não vou levar nada. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, tudo é dele. Jó estava dizendo, adorando a Deus em meio às percas. Ele reconhece. Você reconhece que tudo que você tem aí é do céu para a tua vida? E o que você está passando é Deus que permite? Porque nada que acontece na nossa vida é sem a permissão de Deus. Até Satanás, adversário da nossa alma, ele tem que ter permissão para agir na minha e na sua vida. Seja em que área for, no casamento, no financeiro, na saúde, no trabalho, na empresa, nos estudos, na educação dos filhos, em todas as áreas da nossa vida. Satanás tem que pedir permissão, tem que ter permissão de Deus para poder mexer, para poder entrar, para poder se andar. E ele vem e fica aí rodeando, fica atormentando, oprimindo, agindo, roubando, matando, destruindo, porque Deus permite. Talvez é um projeto de Deus aí, porque Deus permite, porque Deus tem um projeto aí, algo para que o nome dele seja glorificado. Ou talvez por uma correção, porque talvez nós estamos aí dando brecha, dando legalidade. Porque se eu dou legalidade, se nós damos legalidade, Deus não pode impedir, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Então ele tem que permitir. Satanás, como sempre, ele é acusador.
Aí imagina assim, Satanás dizendo: ah lá, tá vendo Deus, ó? Ela mentiu. Ela roubou. Ah lá, ó. Ela traiu. Ah lá, ó. Ela deu brecha, então eu vou ter que entrar. E Deus não pode intervir. Por quê? Porque eu dei legalidade, então ele não pode ir contra a palavra dele. Ele é justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus justo. Então, se eu dou legalidade, Satanás, ele tem essa liberdade para entrar e agir, mas até um certo ponto. Até onde Deus permite. E Deus permite para a correção. Deus permite. Porque nós vivemos das nossas escolhas, ou seja, nós escolhemos aquilo que nós plantamos. Mas aqui nesse caso de Jó, Deus dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho. Por isso você que está servindo a Deus aí, temente a Deus como Jó, semelhante a Jó, se desvia do mal, não vive na mentira, no engano, ama o seu próximo, ajuda os necessitados, não fica aí com fofoquinha, não fica aí com mentira, não fica aí com falsos testemunhos. Não, você vive a sua vida de modo íntegro a Deus, sincero a Deus, humilde. E você está passando por dificuldades, você está passando aí por talvez uma porta que se fechou, por uma enfermidade, talvez você passou por um luto, talvez você passou por uma perca de alguém, de algo, ou financeiro, ou de um projeto, talvez de um processo. Talvez você passou por uma perca aí. Mas entenda que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Talvez você pode ter perdido aí, nesse início, nesse começo de caminhada. Mas calma, calma. Ainda não é o fim. Ainda não é o ponto final. Deus tem mudança. Deus, ele vira o cativeiro, sabe? Ele muda o cenário. Ele transforma. Ele muda o decreto. Ele age. Mas sempre para melhor. Entenda isso. O que Deus faz é sempre para melhorar as nossas vidas. Tudo que Deus faz é para melhorar. Porque lá no capítulo 42, o próprio Jó disse: eu conheci a Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. O que Deus quer dizer isso? Com isso? Para mim e para você. Que Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. As pessoas falavam, as pessoas testemunhavam, né? Como que Deus era, o que Deus fazia. Mas as experiências que as pessoas tinham com Deus. Mas agora Jó estava passando na pele. Jó estava vivendo, tendo experiências com Deus, de forma particular com Deus. Por isso ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vivendo. Não estou só ouvindo falar, não. Estou vivendo. Estou tendo experiência. E quando a gente tem experiência, é totalmente diferente. Para você se compadecer da dor do outro, para você ajudar. Só quem passou por dificuldades nas finanças, só quem passou necessidade sabe o valor do que é não ter. Tem uma pessoa que ela achava ruim, não gostava, sabe? Que eu reclamava porque a gente passou por dificuldade. Até mesmo na época que eu fazia as lives, há anos atrás, passamos por momentos estreitos.
de muita dificuldade antes de fazer as lives, e eu sei o que é não ter condições de comprar uma bolinha de sorvete para os meus filhos. Meus filhos são novos, não é antigamente. Meus filhos são novos, um de 14, 11 e 8. E eu sei o que é. Até quando Deus usou uma irmã para levar a gente na sorveteria, uma serva de Deus, uma benção, irmã Tânia, que até cedeu a sua casa para a gente morar por tempo indeterminado, até quando Deus tivesse propósito. E a gente morou de favor nessa casa. Ela nos levou para chupar um sorvete, e as crianças, e ali sobrou um restinho de sorvete, sabe aquele líquido? Eu levei para guardar. Eu não me esqueço. E isso, nós passamos por esses momentos, por ter sobra de alimento e não jogar. Arroz, sobra, congela, faz um bolinho de arroz. Macarrão, sobrava, fazia sopa. Só que tem pessoas que eu já ouvi, tem nojo de comer alimento sobrado. É porque ainda não passou por necessidade. Talvez passou por necessidade e pensa que passou por necessidade, mas não chegou ao ponto, ao nível de ser grato por aquele alimento e não desperdiçar. E de saber que tem pessoas em alguns lugares na face dessa terra desejando esse alimento que está sendo jogado fora, que está sendo desperdiçado. Tem pessoas sonhando, que é um sonho ter esse alimento que está sendo jogado fora. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu sei o que é passar por isso. E eu ensino os meus filhos a não desperdiçar. E até quando eles não comem, meu esposo também reconheceu isso. Quando sobe o alimento deles, a gente come o alimento deles, que sobrou. Porque criança geralmente sempre sobra, né? Que a gente que põe alimento para eles e acaba pondo demais e sobra. A gente come o alimento deles. E quando a gente vai a algum lugar, a gente pega um pouquinho menos, porque sabe que vai sobrar deles, para poder comer o deles, para não deixar sobrar. Aí você pode pensar, mas muitas pessoas de lá vão deixar sobrar um monte. Mas é elas com as experiências delas. Mas eu, com a minha experiência, eu sei o que é. Então, é algo como se estivesse voltando ao meu passado e relembrando aquilo que eu vivi. E querendo aquele alimento está sendo jogado fora. Tá entendendo? Desejando aquele alimento está sendo jogado fora. Então, não reclame. Não murmure pelo que Deus está permitindo você passar. Eu agradeço a Deus. Eu sou muito grata a Deus pelo que Deus fez eu passar por isso. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez eu passar por isso. Porque foram experiências, algo que Deus me fez viver, que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer.
que trouxe edificação para minha vida, trouxe crescimento para mim, experiência para mim, não somente para mim, mas para os meus. Então, até para ajudar as pessoas. Às vezes a gente acha que é pouco que a gente pode ajudar, mas é muito para alguém que está recebendo. Quando eu recebia R$10 para abastecer o meu carro, para fazer a obra de Deus, eu chorava, agradecia a Deus. Eu recebia R$10 para colocar combustível. E eu testemunhava toda feliz, alegre, chorava. E tinha pessoas que riam de mim. Ganhar R$10 acha que é milagre. Falava assim. Debochava na minha cara, diante de mim. Acho que ganhar R$10. Aí eu ganhava 20, tudo que eu ganhava eu testemunhava. Até hoje, tudo que Deus faz na minha vida, eu compartilho com alguém. Eu testemunho para alguém. E pessoas debochavam, davam risada. Que não passaram. Não sabe o valor daquilo que ela está menosprezando, daquilo que ela está desperdiçando. Ela não sabe o que é. Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu passei necessidade, passou nada. Se não valoriza, se não dá valor naquele pouco é porque não passou o suficiente. Não passou o suficiente para valorizar. Está desperdiçando se não sabe o valor que é aquela quantia pequenininha. Não sabe ainda. Não sabe ainda o valor do que é aquilo. E nós temos que passar por essas experiências, amados. Deus, Ele sabe que nós vamos passar. Deus sabe que nós precisamos passar. Foi na minha área financeira, talvez alguém aí com os filhos, com o esposo, a esposa, talvez aí alguém com a sogra, com o sogro, com a nora, com o genro, com os sobrinhos, com os netos, com os avós, com os colegas de trabalho. Eu não sei em que área. Talvez é numa área judicial, talvez é na tua empresa, na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança. É algo aí nesse lugar onde você convive. Deus Ele sabe, talvez é no ministério onde você congrega. Mas Deus sabe o que você precisa passar para você entender. Ou seja, eu consigo compreender melhor as pessoas que passam por dificuldade. E eu sei, se eu ajudar com uma quantia, seja R$10, R$20, seja o que for, vai ajudar aquela pessoa. Eu sei o quão é importante eu fazer a minha parte. Tá entendendo? Eu sei o quanto é importante eu fazer a minha parte. E isso é o que aqueles que vieram antes de nós fizeram. E isso é igreja, isso é a vontade de Deus. Aqui, quando ali Pedro pregou, e ali quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eram em unidade.
Um se compadecia com o outro. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aconteciam milagres, maravilhas e sinais. Por quê? Porque havia concordância, havia união, unidade. Todos os que criam estavam juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quem quiser acompanhar, versículo 42 adiante, 41 adiante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, sem discórdia, em comunhão, como um acordo, todos os dias no templo. Todos os dias, não era um dia ou outro, não, só dia de culto de ceia, não, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza, e sinceridade, simplicidade de coração, louvando a Deus, agradecendo, coração grato a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus acrescentava, Deus prosperava, Deus abençoava. Porque se um faltava, falava, não, estamos aqui, vamos repartir. Né, Sandra? Vamos repartir. Não é verdade, Fátima? Ivonete, Selma, Cristina, Maricelma. Vamos repartir. É assim. Igreja, chorar com os que choram e chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A dor do meu próximo é a minha dor. E eu vivi isso. Eu vivi isso e vivo isso até hoje. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Aqueles que são de Deus, aqueles que são igreja, são membros que fazem parte, que é a igreja, eles vivem isso. Por isso Deus permitiu passar, para mim saber o que é sentir como que é passar necessidade na pele. Mas quem olhava falava, não pode. Andando assim bonitinha, toda arrumadinha, eu ganhava tanta roupa, até hoje, mas tanta roupa que tinha para dar. Sacos e sacos de roupa, sacos de bag, calçados, bolsas, acessórios, sim, tanta, até hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque Deus, Ele cuida de nós. Ele diz que quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele acrescenta aquilo que nós precisamos. Então tem pessoas que olham para você aí, não sabem da sua dificuldade que você está passando, mas você sabe quem é o Deus que você serve. Então você adora em meio à dificuldade, você adora a Deus em meio às percas. Você continua mesmo sem entender, com muitos questionamentos como Jó, mas você permanece, você não sai. Porque você sabe que lá na frente Deus vai mudar. Ele vai mudar a situação, Ele vai virar o seu cativeiro. Você não faz por interesse, mas você faz porque você sabe que Deus é na sua vida. Que por fim Ele se levantará sobre a terra. Você sabe que Ele vai agir na sua vida. Ele vai cuidar de você. E não é porque você perdeu isso, perdeu aquilo, está passando por isso, passando por aquilo, no casamento, no trabalho, que você vai blasfemar contra Deus. Você não vai blasfemar. Não faça isso. Eu falo isso por experiência própria. E eu não tenho vergonha de falar. Eu ganho muitas
muitas coisas usadas. E compro também, porque a gente doa, né? A gente doa para algumas pessoas, a gente doa também no bazar. E a gente compra nos brechó, nos bazares. Eu compro muito para ajudar. Dou e recebo, ganho. E assim. Não tenho vergonha. Tem pessoas que falam, né? Ai, você não pode usar roupa usada. Se você sabe a procedência, tudo bem, né? Que era uma roupa lá, que era para fazer uma maldade para alguém, uma obra maligna para alguém que foi consagrada lá, né? Num lugar lá, no terreiro. Aí você sabe, mas quando você compra ali, até o novo, você não sabe a procedência. Mas quando você vai num brechó, num bazar, você compra ali usado, você ora, consagra. Por que Deus me mostrou dessa maneira e me fez? Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas de usar roupa usada, minha mãe não gostava, né? Mas eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Eu sempre gostei de ganhar roupa usada. E por que Deus me ensinou? Porque se eu não posso usar roupa usada, então eu não posso morar em uma casa que alguém já morou. Porque aquela pessoa que morou ali, habitou ali, ela tinha problemas demoníacos e eu não podia morar ali. Pessoas que tinham suas crises no casamento, suas dificuldades, pessoas que não eram de Deus, então eu não posso morar naquela casa. Porque já foi alugada, não é uma casa virgem, não é uma casa nova. E também assim não posso comprar um carro usado. Que alguém sentava naquele carro ali, não posso ficar sentando ali. É usado. É a mesma coisa. Tá certo, tem roupa íntima, assim, tem coisa que a gente não vai, né, usar. Ou até tem mesmo pessoas que necessitam e usam, lava. Aí vai da necessidade de cada um, sabia? Vai da necessidade de cada um. E tem pessoas que eu vejo julgando ou menosprezando as pessoas que usam. Sabe por que faz isso? Que nunca passou. Nunca passou pela dificuldade. Não sabe ainda o que é não ter. Tem pessoas que podem dizer, ai, eu passei sim dificuldade, não tive. Não, você não passou o suficiente. Você não passou o suficiente para valorizar isso que menospreza. Só quem passa. Só de observar, sem precisar ir na África. Só de olhar de longe nas notícias, noticiário. Só de observar lá, de longe. Dá para ter uma noção. Se eles aceitam uma roupinha usada, uma calcinha, uma zorbinha usada. Um restinho de alimento. Ou um restinho de sorvete que sobra derretido, que volta e congela. Ou um restinho de macarrão para fazer uma sopa. Ou requentar o arroz. Ou usar o arroz para fazer um bolinho de arroz. Ah, mas você não precisa passar por isso agora, eles precisam. Eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento agora. Eu tenho entendimento. Então agora eu sei o que é. Deus me ensinou. E tem irmãos meus, pessoas que estão passando por dificuldade. E eu vou jogar fora, eu vou esbanjar. Eu sei do conhecimento que Ele me deu. Eu sei do entendimento que Ele me deu. Agora cabe a mim escolher. Só porque eu tenho para jogar,
para poder comprar outro. Aí eu jogo fora. Deus, Ele sabe porque você está ouvindo isso. Deus, Ele sabe porque você está aí. Ele sabe o porquê você precisa ouvir isso. Talvez é para compartilhar com alguém. Talvez ele quer te mostrar, te ensinar algo. Abrir aí a sua mente, a sua visão, o seu entendimento de uma forma diferente nesse dia. Ele sabe. Porque nós estamos aqui. Eu e você. Ouvido dessa maneira. Através do livro de Jó. Deus disse: Ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Satanás, ele não perde tempo, né? Ele foi lá e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, numa situação deplorável, pegou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha que situação. Que situação. E a mulher dele, vendo Jó naquela situação, ela diz: ainda retém a tua sinceridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, você ainda está andando em sinceridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Vai, Jó. Acaba com a tua vida. Olha o que você está vivendo. Olha, aí talvez você está passando aí por um desprezo. As pessoas desprezaram você. Tua família te abandonou. Tua família te deixou. Tua família não te ajudou. Talvez você está passando por dificuldades aí. E tem alguém aí, um inimigo que está dizendo aí, ó, no seu ouvido: vai, dá fim na sua vida. Para de acreditar em Deus. Para de servir a Deus. Para de ter esperança que as coisas vão mudar. Desculpa, mas... Buscando. Olha a sua situação. Olha que ponto você chegou, Jó, no fundo do poço. Não tem mais para onde você descer. Já chegou no fundo do poço. Olha a sua situação, ela não aguentando mais ver isso. Dá fim na sua vida, Jó. É isso que o diabo fica, ó, na mente. Daqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por estreito, que perderam tudo, estão endividados, não tem dinheiro, não tem mais nome, tá tudo no SPC, no Serasa. A família abandonou, a família desprezou. Tá aí traído, rejeitado. Parece que ninguém te ama, parece que ninguém gosta de você, parece que todo mundo olha pra você de cima a baixo, te menosprezando, te apontando, te acusando, debochando de você, da sua situação e perguntando aonde está o teu Deus. Dá fim na sua vida. Mas ele disse assim: Jó, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Olha, mesmo a sua esposa ali, sendo usada pelo inimigo para que Jó desse fim na sua vida. É isso que o diabo quer. Ele tá aí, ó, dando risada. Quando você fala que quer morrer, que quer abandonar tudo. E Deus tem um plano para sua vida. Deus tem um futuro lindo aí para você. E você fica falando: é melhor morrer. O diabo fica batendo palminha, dando risada. É isso que ele quer.
que você chuta o balde aí, que você acaba com tudo que você viveu, as experiências que você passou, Deus te guardou até aí. Tá certo, você passou por dificuldades, perdeu muita coisa aí, você tá vivo. Você tá viva. Ainda há esperança. Enquanto tiver fôlego de vida. Talvez tenha alguém aí, no leito de uma enfermidade, à base de aparelho. Mas enquanto tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Entenda isso. Enquanto tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Tem esperança para você, sim. Tem esperança para aquele, para aquela lá, sim. Talvez tá nas drogas, tá na bebedeira, tá lá, fumando que nem louco, que nem louca. Tá aí, na prostituição, tá andando que nem mendigo no meio da rua. Tá aí perdido, perdida. Talvez tá numa clínica de recuperação, talvez tá num presídio. Talvez seja tribulado, rebelde, revoltado, revoltada. Ainda há esperança, entenda isso. Ainda há esperança. Jesus é nossa esperança. Jesus pode mudar sim essa vida, essa situação, esse cenário. Entenda isso, que é melhor o final das coisas do que o começo dela. Continua na tua sinceridade, porque através da tua sinceridade, da tua verdade, da tua comunhão com Deus, do teu temor a Deus, a tua obediência a Deus, Deus age com misericórdia nessa situação aí para com essas vidas, nesse lugar aí. Isso que você está vivendo, nesse processo. Continua, porque Deus age sim de misericórdia, com misericórdia para com essas vidas, para com essa situação. Então não peque contra Deus com os seus lábios. Ore para Jó. Talvez você não está passando como Jó, não. Porque imagina, é igual Jesus. Ninguém passou o que Jesus passou. Mas ele continuou. Ele foi. E nós olhamos para Jesus como exemplo. Nós olhamos para Jó como exemplo. Assim como Jesus foi ao Calvário. E mesmo ali aqueles seus amigos, olha, como Jesus, né? Os amigos de Jó, olhando para ele e falando: mas só pode ter pecado, Jó. Você adulterou, você roubou. Vai, confessa aí seus pecados aí, Confessa os pecados, Jó. E Jó não entendendo. O que eu fiz? O que eu fiz? Tentando entender o que ele estava fazendo de errado para ele passar por isso, e as pessoas julgando ele. E talvez tenha pessoas julgando aí. As crianças mesmo debochavam dele. O hábito de Jó podre naquela situação. Olha que situação que ele estava. E as pessoas debochando dele, julgando ele. Talvez tenha pessoas julgando você aí, pela situação que você está vivendo, dizendo: certeza está em pecado. Alguma coisa ela aprontou, alguma coisa ele aprontou. Não é possível passar por isso. Diz que serve a Deus. Diz que serve a Deus e está aí, na situação. Não tem dinheiro nem para abastecer o carro. Só pode estar pecando. Alguma coisa que tem naquela casa ali. Finge aí de crentinha, de crentinho. Finge aí de homem de Deus, de mulher de Deus. Mulher cristã, homem cristão. E deve estar aprontando alguma coisa aí, no trabalho, na rua. Deve estar aí, com alguma coisa escondida. Mas não, é o propósito de Deus. E as pessoas não entendem. Mas até mesmo você não entende. Você não entende. Mas saiba que Deus está no controle. Continue perseverando. Não desanima. Tá doendo. Tá machucando. Mas continua. Tem recompensa. A palavra do Senhor diz: sedes firmes, constantes, abundantes em toda boa obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está em Deus, no Senhor, não é em vão. Tudo que você faz, as tuas renúncias, tudo que você faz para Deus não é em vão.
mesma dor, você continua aí, compartilhando, semeando. Salmo 126, a palavra do Senhor diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, seus feixes. Porque aquele que planta chorando colhe sorrindo. Ah, mas continua compartilhando a situação dela, ó as finanças dela, ó as vendas dela, olha como está a empresa dela, olha como estão os filhos dela, olha como é que está o casamento, olha como é que está o ministério, olha como é que está a casa dela, olha como é que está ali, ó, tá com dívida, olha ali como é que tá, e as pessoas acusando você, e você continua compartilhando a palavra de Deus, você continua crendo, você continua falando de Jesus, você continua indo para a igreja, você continua orando, você continua servindo, você continua lendo a palavra, crendo nas promessas de Deus. Tem pessoas aí que vão debochar. Fala onde está o teu Deus. E você sabe onde está o teu Deus, no mesmo lugar. Ele não mudou. Somos nós que mudamos. Não adianta ficar batendo boca com quem não vai entender. Não adianta ficar batendo boca. Só perder tempo. Então continue aí servindo, adorando. Em qualquer momento Deus ele muda a sua situação. Ele vira o teu cativeiro. Entenda que é temporário. O deserto é temporário. Mas no deserto Deus te ensina muita coisa. Ele nos ensina muita coisa no deserto. Tem muita coisa para Ele nos ensinar no deserto. Amém? Eu preciso encerrar a live, mas antes nós vamos orar, devido ao tempo. Mas você entende isso? Que Deus ele virou o cativeiro de Jó. E Jó entendeu no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele diz lá em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos, Jeremias 29, 11, 12 e 13. Bem sei eu, porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando os amigos de Jó foram oferecer sacrifício a Deus, Deus não recebeu. Falou, não, ó, a minha ira se acendeu contra ti, falando para Elifaz, o temita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então os 3 amigos foram lá. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro tudo quanto dantes possuía. Deus virou o cativeiro de Jó, não quando Jó orava por ele mesmo, mas quando ele orou, quando ele intercedeu, quando ele orou pelos seus amigos que estavam acusando. Não pague o mal com o mal. Se pague o mal com o bem. Se vence o mal com o bem. Entenda isso. Não se esqueça. Continue fazendo a bondade. Continue amando, ajudando. Continue servindo. Você é servo. Você é servo. Como o servo Jó. Assim como ele diz. Sim, como o meu servo Jó. Não fez o que era reto como o meu servo Jó. Você é serva, você é servo de Deus. Você vai andar em retidão, sim. E Deus vai te honrar. Deus honrou. Deus justificou Jó. Você estava falando que Jó era isso, era aquilo? Não. Ó, vou mostrar para vocês que Jó é mais
anda mais retidão do que vocês. Não vou aceitar o sacrifício de vocês, vou aceitar de Jó. Ele vai orar por vocês. De Jó eu aceito, de vocês não. Tá vendo que até nisso Deus virou o cativeiro de Jó? Até justificando, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É Deus quem confirma, é Deus que justifica. Então calma, essas calúnias aí, onde está teu Deus? Confessa seu pecado. Até aqueles que ficam aí falando aí de você, te acusando, cadê? Não disse que é de Deus? Por que está passando a situação? Por que o marido está assim? Por que a esposa está assim, o filho está assim? A situação está assim? Calma. Deus vai mudar. E quando Deus muda, de uma vez, assim, vem mudando, é um processo. É uma bênção atrás da outra, é um milagre atrás do outro. Calma. Assim como foi ali, proporcional, um desastre atrás do outro, uma notícia atrás da outra, uma situação adversa atrás da outra, um problema atrás do outro. Aí depois, quando você continua em adoração, perseverando, em retidão a Deus, em obediência, depois, quando chega o dia certo, o tempo certo, Deus mudar aí a situação e virar o seu cativeiro, Deus vai acrescentando uma bênção atrás da outra, um milagre atrás do outro. E Deus te justifica. Deus te justifica. Assim como justificou Jó. Deus justificou. Eles não falavam mal de Jó? Ah lá, você adulterou, Jó, você roubou. Vai, confessa aí logo. E Deus mostrou, falou, não. Deus estava mostrando para ele, falou, Jó não errou não. Não era o que você estava falando dele não. Tá? Pelo contrário. Ele ainda é mais retidão do que vocês. Olha. Então, se acalme. Continue aí. Servindo a Deus. Se lembrando de Jó, que Jó passou por tudo isso. Né? E ele suportou. Nós não passamos problemas que nenhum de Jó não. Então, vamos suportar. Se ele suportou, nós vamos suportar. Jesus disse, em mim, né? Nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nele, ele diz que nele nós temos a vitória. Então, ele está dizendo, né? Eu aguentei por vocês vão aguentar sim. Então, estejam em mim. Nós vamos aguentar, nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós e da história de Jó. Amém? Calma que é o melhor final das coisas que o começo delas. Louvado seja Deus, vamos orar. Você que tem pedido de oração, coloque nos comentários para depois estar anotando no caderno de oração. Amém? E assim está orando para a glória de Deus. Nós cremos no poder de Deus que age, que vira o cativeiro no tempo certo. Amém? Pai amado, Deus Santo, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti pela salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Senhor, Te apresentamos cada pedido de oração. Aqui gratos a Ti por tudo, pela Tua palavra, pela Tua presença em nossas vidas através de nós, ó Deus, nos alimentando, nos ajudando, nos fazendo ter equilíbrio, nos agindo, Senhor, ó Deus, para conciliar em tudo. Senhor, aqui apresentamos cada nome no caderno de oração, a cada nome nos pedidos de orações, Senhor, na caixinha de pedido, nos comentários, a cada vida que está sendo representada aqui, Senhor, o seu lar, a sua família, suas causas, seus projetos, os processos que elas têm vivido. Ó Deus, e nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu santo nome e nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem todo o poder no céu e na terra, nós oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha intervir com uma intervenção divina, agindo na necessidade de cada um, Senhor, fortalecendo a vida espiritual. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo adentre os corações, que esse coração esteja quebrantado, assim para o Senhor venha a convencer do pecado, da justiça e do juízo, aqueles que precisam, Senhor, de uma libertação interna, aqueles que precisam de uma salvação, aqueles que precisam, Senhor, de uma cura interna, que o Senhor venha agindo com poder e autoridade, Senhor. Nós cremos no Teu agir,
Nós cremos que Tu és um Deus que cura enfermidade física, emocional, espiritual. Nós cremos que o Senhor cura a mente. Nós cremos que o Senhor livrou vidas de tirar a sua própria vida, de dar fim à sua própria vida. Nós cremos que nesse momento a Tua palavra vem como bálsamo para curar as feridas da alma. Nós cremos que o Senhor vem nesse momento para trazer alívio e descanso, Senhor. O Senhor é a paz que excede todo entendimento. O Senhor vem com essa paz. O Senhor é o príncipe da paz e nos traz essa alegria, essa paz, essa mansidão em nós. Ah, Senhor, aqui continuaremos a Te servir, Senhor, a Te adorar na beleza da Tua santidade. Que o Senhor venha ajudando, meu Deus, a mim e a cada um, Senhor Deus, aqueles que estão cooperando juntamente comigo, aqueles que estão, Senhor, recebendo a Tua palavra. Que o Senhor venha adentrar, meu Deus, através desses vídeos, dessas lives, em cada lar, em cada família, abençoando, que o Senhor venha prosperando, que o Senhor venha assim, ó Deus, repreendendo, dissipando todo o poder das trevas, para que ela possa Te servir, ó Deus, Te adorar, andar em retidão, em obediência, firmado, constante, abundante em toda boa obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pai amado, Deus santo, abençoa o Teu povo, Senhor, de uma forma especial. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, com cada vida, usando a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, pedindo que seja tudo conforme a Tua vontade, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de novo aqui para a glória de Deus, se assim Deus permitir. Amém. Que Deus abençoe. Continue orando. Aleluia. Continue aí semeando a palavra de Deus. Me ajude aí. Vamos juntos nós a compartilhar a palavra de Deus em prol do reino. Em prol do reino. Amém? Vamos fazer a nossa parte. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que vidas serão libertas, vidas serão salvas, transformadas, curadas. E nós cremos que lares serão restaurados, vidas serão regeneradas. Nós cremos no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, que entra como luz nas vidas, nas casas, nos lares, nas famílias, nos projetos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Estamos juntos nessa caminhada aí, eu e você, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.